Boa tarde, queridos, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa matéria de sexto ano, hoje nós vamos trabalhar com metros, seus múltiplos e submúltiplos. Para você poder entender então um pouquinho, eu já mandei para vocês um material onde tem a parte histórica falando sobre o metro, e aí, dando sequência, eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre o metro, as unidades de medidas chamadas de múltiplos e submúltiplos, né? E alguns exemplos para que você tome ciência de como que você pode estar fazendo os cálculos, o que mais a gente usa no nosso dia a dia, inclusive. Tá joia? A partir do metro, existem unidades à sua direita, como também unidades à sua esquerda. As unidades que se encontram à direita são classificadas como submúltiplos e do metro. Já aquelas unidades que ficam à esquerda são classificadas como múltiplos do metro. Olha, então aqui eu coloquei o metro como uma chamada unidade fundamental, tá? Os valores que estão à direita são chamados de submúltiplos, são unidades menores, e do lado esquerdo são os múltiplos, são unidades maiores do que o metro, tá joia? Então nós temos 3 unidades maiores, 3 múltiplos e 3 submúltiplos. O primeiro é o quilômetro. O quilômetro é representado por km, tá? K é o prefixo para 1000, vem de quilo, né? A palavra quilo significa 1000, tá? Então, quilômetro significa 1000 metros, tá? Hectômetro, representado pela letra HM, seria 100 vezes a medida de 1 metro, ou seja, 100 metros. O decâmetro, DAM, representa 10 metros, tá? 10 vezes o valor de 1 metro. E depois vem os chamados submúltiplos que estão à direita aqui. O decímetro, que é chamado de DM, seria 1 metro dividido por 10, a 10ª parte do metro. O centímetro seria a 100ª parte do metro, 1 dividido por 100. E o milímetro seria 1 metro dividido por 1000. Né? Essa unidade, essa medida de a milésima parte do metro nós chamamos de milímetro, representado pela letra MM. Tá? Então, essas são as unidades fundamentais do metro, seus múltiplos e submúltiplos que a gente mais usa aí no nosso dia a dia, que você precisa saber. Aqui eu tenho, então, uma forma de você estar fazendo as transformações. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, onde eu coloquei múltiplos, você tem lá o decâmetro, DAM. Para você transformar de decâmetro para metro, você multiplica por 10. Se você quiser transformar do hectômetro para o metro, você multiplica por 100. E do quilômetro para o metro, você multiplica por 1000. Tá? Agora, quero fazer ao contrário aqui, ó, do decímetro, centímetro e milímetro, que são chamados de submúltiplos. E esses três, pessoal, eles são unidades menores que o metro. Então, eu queria que você gravasse o seguinte: toda vez que for unidade maior, você multiplica. Da maior, transformar da maior para menor. E toda vez que você quiser transformar da menor para maior, você divide. Por exemplo, eu quero transformar de decímetro para metro. Eu pego o valor do decímetro e divido por 10. Se eu quero transformar de centímetro para metro, eu vou pegar o valor em centímetro e divido por 100. Se eu quero transformar de milímetro para metro, eu vou pegar o valor em milímetro e divido por 1000. Tá bom? Se eu quiser fazer o contrário, eu quero transformar de quilômetro para metro, multiplica por 1000. De hectômetro para metro, multiplico por 100. De decâmetro para metro, multiplico por 10. Ok? Isso é muito importante você gravar, porque isso ajuda a tua vida, olha, para sempre. Tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui, nós temos então, olhando a tabela anterior, nós temos o decâmetro como sendo 10 metros. Então, ao invés de você falar 10 metros, você pode chamar de 1 decâmetro. Quando eu falo 100 metros, em vez de falar 100 metros, eu posso falar 1 hectômetro. Tá? Em distâncias maiores, você não vai ver 1000 metros, você vai ver as distâncias em quilômetros. Tá? Por exemplo, Londrina-Curitiba tem aproximadamente 400 quilômetros. Tá? Londrina-Ponta Grossa, aproximadamente 300 quilômetros. Tá bom? Aí tem o decímetro, né? Que era, igual eu falei para vocês no slide anterior, seria a 10ª parte do metro. O centímetro, a 100ª parte, dividido por 100, que dá 0,01. E o milímetro, que seria o metro dividido por 1000, que vai dar 0,001. Beleza?
Aqui, então, agora, eu coloquei um exemplo para vocês, para transformar de uma unidade maior para uma unidade menor, sempre devemos multiplicar. E coloquei um exemplo. Então, nessa situação, 8 metros representam quantos centímetros? Para você poder fazer esse tipo de exercício, o que você tem que pôr em mente? Eu quero transformar de metro para centímetro. Você lembra que o metro é maior que o centímetro? Que o centímetro ele é um submúltiplo do metro? Então, toda vez que você quiser transformar de uma unidade maior, metro, para uma unidade menor, centímetro, basta você multiplicar. Um metro tem 100 centímetros, então eu vou fazer o quê? 8 vezes 100. 8 vezes 100 dá 800 centímetros. Essa é a resposta. Beleza? Coloquei uma outra situação agora, só que ao contrário. Agora, para transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, sempre devemos dividir. Eu quero transformar de centímetro para metro, 700 centímetros. Para transformar em metro, você lembra? O centímetro é menor que o metro. De uma unidade menor, centímetro, para uma unidade maior, metro, nós dividimos. Dividimos por quanto? Dividimos por 100, porque um metro tem 100 centímetros. Se eu fizer, então, 700 dividido por 100, eu vou chegar em 7 metros. Beleza? Algumas dessas unidades métricas são mais utilizadas por nós no dia a dia. O quilômetro é usado para as medidas de grande distância, estradas, etc. Aí eu coloquei, né, eu já falei para vocês, a distância entre a cidade de Londrina e Curitiba é 401, eu tinha falado aproximadamente 400 quilômetros. O metro e o centímetro são muito utilizados em usos comerciais, na costura, por exemplo, para medidas de construção civil, a altura dos andares de um prédio, por exemplo, na marcenaria, produção de móveis e até mesmo quando você mede sua altura. Já o milímetro é utilizado em objetos de pequenos tamanhos, como um parafuso, componentes de computador, celular e etc. Tá? Aqui eu coloquei um esqueminha, tá? Para você poder entender direitinho. Eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplico por 10. De decâmetro para metro, multiplico por 10. Entendeu? Se eu quiser, por exemplo, agora transformar de quilômetro para metro, eu vou andar 3 casinhas, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Eu ando 3 casinhas, ó, 1, 2, 3. Então, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Por isso que para transformar de quilômetro para metro, você faz vezes 1000. Tá? E de uma unidade menor para uma maior, você sempre divide. Se andou uma casinha, divide por 10. Se andar 2 casinhas, divide por 100. Se andar 3 casinhas, divide por 1000. É isso que está aqui, tá bom? Dando continuidade, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a polegada, né? Muito usada na parte de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, né? A parte de tubulações, tudo a gente usa, todas essas questões aí relacionadas à polegada, tá? Então ela é uma unidade muito importante, muito usada, principalmente na engenharia. Aqui eu coloquei para vocês, uma polegada é aproximadamente 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. É 2,5 centímetros aproximadamente, tá? Se você quiser, depois pega uma reguinha, tá? E aí você marca 2,5 centímetros e isso vai ser o quê? Uma polegada aproximadamente, tá joia? A unidade de medida denominada polegada foi criada pelo rei Eduardo I da Inglaterra durante o século XVI. Sua origem está ligada à medição utilizando o próprio polegar, consistindo na largura entre a base da unha e a ponta do dedo. A média do polegar de um humano adulto corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros. Então é a origem aí de onde veio a palavra polegada. Um pouquinho de curiosidade para vocês, tá? Como vimos, as unidades têm seus símbolos, metro, centímetro. E a polegada, como a representamos? Qual o seu símbolo? Então aqui, ó, o símbolo internacional utilizado para a polegada é IN, que vem da palavra em inglês inch. A unidade polegada é também representada por 2 plicas, como se fosse um apóstrofo duplo. Por exemplo, 29, tá lá, né, os 2 risquinhos, né, as 2 plicas,
ou 29 in. São as duas formas, então, que a gente costuma colocar o símbolo que representa a polegada. No Brasil, geralmente o pessoal usa 29 e coloca os dois, as plicas, né? Tá? Para que você possa representar de uma forma melhor aí, que é mais usada aqui no Brasil. A palavra inglesa int deriva do latim uncia, que significa a 12ª parte, ou 1/12, e define bem a unidade de medida. Uma polegada corresponde a 1/12 de um pé, ou seja, 2,54 centímetros. Tá? É a parte de curiosidade para vocês. Dando continuidade, então, você deve estar pensando onde eu uso essa unidade. Eu já tinha falado, né? No Brasil, a unidade polegada é muito utilizada para especificar o tamanho de tela de aparelho de televisão, monitores de computador, tablets e celulares. Para essas telas, a medida diz respeito à diagonal da tela dos aparelhos. Por exemplo, o monitor de TV com 32 polegadas teria aproximadamente 32 vezes 2,54, que vai dar um total de 81,28 centímetros de diagonal. Então, quando você quiser transformar de polegada para centímetro, é só você multiplicar por 2,54. Tá? Porque cada polegada tem 2,54 centímetros. Geralmente os aparelhos de TV, a gente mede a diagonal, tá? A diagonal que é discriminada em polegadas, que é o que está representado aqui pela a ilustração que eu coloquei para vocês, tá joia? Bom, mais uma unidade importante, né, e não é utilizada no Brasil, mas muito nos Estados Unidos, é chamada pé, tá? Você provavelmente já usou seus pés para medir a distância entre dois pontos, como é o tamanho da trave improvisada no futebol de rua, por exemplo, mas talvez não saiba que esta prática está longe de ser novidade. Usado como forma de medição de distância desde no mínimo a Grécia Antiga, a unidade de pé equivale a 0,3048 metros ou 12 polegadas, tá? 0,3003 metros, tá bom? O símbolo internacional de pé fit, que vem do inglês fit, também pode ser denotado por um apóstrofo. Por exemplo, para representar 10 pés, usamos 10 e o símbolo de apóstrofo, 1, né? Para representar 7 pés e 2 polegadas, você usa 7, 1 e depois 2 apóstrofos, tá bom? O pé é muito utilizado, pessoal, quando você vai fazer o curso de piloto, tá? Quando você vai fazer o voo, né? Toda a medição do voo de um avião, de um grande avião, pequeno avião, é sempre verificado em pés, tá? Então, seja quando trajeto de ida, trajeto de volta, sempre a unidade de medida usada para altitude é pés, tá bom? Mas será que não vemos essa unidade em nenhum lugar por aqui? No Brasil, apesar de não ouvirmos com frequência, a medida em pés é usada em alguns setores. Certamente, ao viajar de avião, você já deve ter escutado o comandante dizer que a aeronave atingiu um determinado número de pés de altitude, por exemplo, 35.000 pés, tá? Pessoal, isso são algumas unidades de medida importantes, tá? Eu vou dar continuidade, então, ao conteúdo que eu estou apresentando para vocês, na sequência, né, de unidades de medida de comprimento. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bom uso da matemática e nós estamos à disposição para ajudá-los cada vez mais. Um forte abraço e até a próxima.